Olá, estejamos em paz, que nos abençoe o nosso Senhor Jesus Cristo, companheiro incondicional de nossas vidas aqui na Terra, nos amparando, nos protegendo e nos proporcionando oportunidades reeducativas. O tema que trouxemos para o dia de hoje é a educação dos filhos. Um tema que está bem recorrente, é um tema que afeta diretamente a nossa sociedade nesses tempos que estamos vivendo. E para que possamos fazer uma reflexão sobre este tema, vamos deixar que fale a nossa natureza espiritual. O nosso olhar é, sim, a educação dos filhos, mas é um olhar sobre o espírito imortal, que transcende os breves instantes do corpo físico sobre a terra. Então a reflexão é à luz da doutrina espírita. Até os dias de hoje, a humanidade conseguiu caminhar atingindo patamares excelentes na área científica, na área psicológica, enfim, todas as ciências nas áreas tecnológicas avançaram muito. Isto faz com que a parte espiritual, ético-moral, haja um certo descompasso com todo esse crescimento da parte tecnológica. E isto afeta diretamente a formação familiar e, mais diretamente, a educação dos filhos. Kardec cita, ao final da Gênesis, capítulo 18, os tempos são chegados, sinais dos tempos, a nova geração. Ele escreveu em janeiro de 1868. Disse ele que já não são mais as entranhas do planeta que estão convulsionadas, mas as da humanidade. As camadas geológicas já estão razoavelmente acomodadas. As entranhas da humanidade, estas sim, estão convulsionadas porque passamos por um período de transição planetária. Está lá na Gênesis, é só analisarmos o que disse o Kardec. Isso afeta diretamente a formação da estrutura familiar, que se teoricamente, aparentemente, se modernizou, os valores internos da família estão passando por muitas dificuldades e confusões. A família, no seu modelo tradicional, está vivenciando profundas modificações, fruto da evolução científica, sociológica, como já dissemos, e da própria transição planetária, que afeta diretamente, isto afeta diretamente o espírito imortal. Hoje nós temos um olhar diferenciado sobre as famílias que se formam. Hoje já não podemos dizer o meu filho. Hoje nós temos que ter um olhar assim. Os filhos delas, os meus filhos, enfim, os nossos filhos.
porque as famílias estão vivenciando novos tempos. Há novos conceitos pedagógicos, ditando comportamentos mais adequados aos tempos que estamos vivendo. Na área intelectual, sociológica. Porém, nós não devemos esquecer nunca que somos espíritos imortais em trânsito pela Terra num curso reeducativo. E, em função disso, os princípios que devem nortear o educador e, consequentemente, os educandos, são os ensinamentos morais de Jesus. O conceito de imortalidade, a convicção de que continuaremos a nossa jornada planetária após a estadia aqui na Terra, muda, sem sombra de dúvida, radicalmente a orientação que daremos aos nossos filhos, aquela que o educador dará àqueles que estão na condição de filhos. Sabemos que as famílias se reúnem por sintonia de propósito, por afinidades de seus objetivos, pela necessidade de aparar arestas e buscar crescimento. Mas tenho a convicção também que, pela bondade de Deus, nosso Pai, a maioria das famílias são espíritos afins. Não posso crer que seja diferente. São espíritos afins que programam ainda na espiritualidade, orientado por seus companheiros espirituais maiores, espíritos nobres, esses reencontros para crescimento de todos. Mas também é verdadeiro que mesmo nestas famílias de espíritos afins, vem ali, como quem não quer nada, sempre um espírito paraquedista. Um espírito paraquedista que é aquele espírito diferente de toda a família. Todos vão para um lado, ele vai para outro. Todos querem uma coisa, ele quer outra. Todos se encaminham e ele é uma dificuldade. Mas ele está ali para que ele aprenda, sem sombra de dúvida, mas que todos também aprendam com ele. E aqui nós vamos ver que como é importante a apresentação de Deus para os nossos filhos. Como é importante, na tenra idade, apresentarmos Deus para os nossos filhos. Porque isso fará uma diferença enorme quando ele atingir a mocidade, a juventude, enfim, e que ele seguir a sua trajetória, que seguirá com certeza. Há uma grande parcela de pais que hoje não ligam para as religiões e não levam os seus filhos em nenhum tipo de igreja, independente do culto que tenham simpatia. E aqui não vai nenhuma bronca, aqui não vai nenhum julgamento, é apenas uma constatação. A argumentação desses pais, o responsável, é que quando eles crescerem, vão decidir qual a religião que ele quer participar. E uma pergunta para a nossa reflexão, para todos nós. Quando nossos filhos têm 2, 3 ou 4 anos, perguntamos a eles se eles querem escovar os dentes, se querem tomar banho, qual o horário que querem deitar, se querem deitar mais cedo ou se querem ficar jogando. Porque hoje
desde 2 anos, eles já estão, né, expertos em equipamentos eletrônicos. Já chegam sabendo tudo. Se nós vamos perguntar se eles querem ir para a escolinha, se socializarem, perguntamos ou definimos? Pois é. Quando é para apresentarmos Deus para os nossos filhos, que são espíritos imortais de passagem pela terra, deixamos eles decidirem, ao invés de apresentá-los a uma religião? Às vezes até sob o pretexto de que as religiões hoje estão muito diferentes. Nós entendemos que há muitas falhas nas religiões, mas sabemos também que elas contribuem em muito para o despertar consciencial do espírito. Sabemos muito, isto é verdadeiro. E essa apresentação de Deus aos pequeninos vai fortalecendo a ideia de Deus que é inata no espírito ora encarnado. Então, queridos irmãos, vejamos como é importante esta apresentação de Deus. É um dos elementos fundamentais na educação dos nossos filhos, a orientação religiosa. Porque essa orientação religiosa formatará uma família equilibrada. Joana de Ângeles nos leciona que a família é a base fundamental sob qual se ergue todo o imenso edifício da sociedade. E é na integração desses membros que constitui o núcleo familiar que surgem as dificuldades, em especial quando não há Deus nesse contexto. E diz ela também que sempre terá que haver renúncias nesta família para que este grupo tenha sucesso. E essa renúncia, com toda certeza, ela será de pai, de mãe, que terão que renunciar, às vezes, a um sucesso num curso, numa programação, num projeto especial de crescimento, até material, para poder dar atenção a estes espíritos que se encontram sobre a sua guarda. Porque nós responderemos perante a lei, perante a nossa consciência, por qual caminho nós damos a esses espíritos, para onde o indicamos. Sabemos que a lei que rege o universo, ela é flexível no seu tempo, mas ela é inflexível no seu cumprimento. E aqui não vai nenhuma ameaça, apenas uma constatação de que a lei, ela funciona assim. Responderemos também se tivermos qualquer tipo de atitude, nós colheremos o resultado. A sementeira livre, a colheita é compulsória. O bem projeta flores, projeta o amor. Os equívocos projetam dor, projetam sofrimento. Mas é interessante nós constatarmos também que os resultados benéficos da formação, na formação religiosa do indivíduo. Especialmente quando essa formação que ele recebe no lar, ela está despojado de dogmas, impositivo,
das castrações puritanas, das exigências descabidas e das tintas do fanatismo de qualquer espécie. O indivíduo que tem uma formação religiosa desde o lar está provado que possui muito mais resistência em relação aos enfrentamentos, os enfrentamentos e as dificuldades, sejam elas orgânicas, morais, profissionais, emocionais, que ele enfrentará na sua jornada. Porque estamos ainda num mundo que tem muitas problemáticas a serem resolvidas. Os neurocientistas e os estudiosos do comportamento vêm constatando a excelência da fé religiosa no ser humano. E eles constatam isso através de exames realizados em equipamentos ultrassensíveis que registram as alterações positivas nos ramos neurais do cérebro. Isso é muito bom, essa constatação. A fé em Deus encontra-se inata no espírito imortal, que dele procede, e de Deus procede. Mas a religião que o espírito irá participar, irá despojar, enfim, essa sim irá depender do resultado da religião em que ele foi iniciada no seu lar. São os fatores educativos do lar irão determinar o seu início religioso. Mas isso ele vai decidir, quando atingir sua maioridade, para onde ele quer caminhar. Mas isso realmente fará uma profunda diferença na sua maturidade, no seu sucesso, inclusive profissional. E esta orientação religiosa nós viemos insistindo. Essa iniciação ela pertence aos pais, que desde cedo deverão falar aos seus rebentos sobre a paternidade divina e a sua misericórdia e amor, como fonte geradora de tudo o que existe. A criança absorverá o aprendizado, que deverá ser acompanhado pela real vivência desses valores pelos educadores. Falar, teorizar é importante, mas fazer na prática aquilo que está se falando é muito mais importante. Os pais demonstrarão como são importantes esses valores, esses ensinamentos, essas crenças, em especial, ou essa crença em Deus, essa convicção em Deus, na imortalidade, principalmente nas horas de dificuldades, nas horas de sofrimento, que o espírito encontrará na sua trajetória. Isto é muito normal no mundo em que estamos vivendo. Queridos irmãos, claro que estamos falando aqui da educação à luz da doutrina dos espíritos. Como é importante nós, que hoje vivenciamos o espiritismo, trabalharmos esta ideia nos nossos filhos. E a casa nos proporciona vários tipos de estudo. A evangelização dos pequeninos, a evangelização dos jovens e a própria evangelização daqueles que compõem o lar juntamente conosco. Esta nossa caminhada
é importantíssimo. Nós podemos dizer que é algo também muito importante, para que deixemos muito bem frisado que isso é fundamental na educação de nossos filhos, é a presença do Evangelho de Jesus no lar, que nós chamamos de o Evangelho no lar. E por que isto é importante? Porque ele funciona como uma metodologia de educação dos filhos e de todos os membros da família. É um recurso didático, pedagógico, que contribui para o equilíbrio de todos. Mas, em especial, o Evangelho no lar desperta nos filhos a centelha divina que trazemos em germe, que trazemos adormecida dentro de cada um de nós. Nós temos a perfeição em germe dentro de nós. É importante nós irmos desenvolvendo, introjetando conhecimentos éticos, morais, para que isto venha lentamente desabrochando a nossa caminhada evolutiva. Nós vamos em direção à luz, em direção à perfeição. O Evangelho no lar, ele sempre cria um clima de harmonia, porque ele está distante das emoções conflitantes. Aquele momento é um momento onde pais, filhos, demais membros da família dialogam com maior serenidade, com maior amor, porque ali está uma assembleia de espíritos, está muito dos nossos companheiros espirituais, espíritos familiares que já se encontram equilibrados, acorrem neste momento, porque temos um horário marcado, temos já definido um dia da semana, enfim, um horário em que fizemos este culto do Evangelho no lar, e isto marcará indelevelmente todos os participantes desta família, deste núcleo familiar. São momentos que nos recordaremos na espiritualidade, na nossa trajetória planetária de espíritos imortais que somos. Esse hábito do Evangelho no lar, na educação dos filhos, ele cria vínculos eternos. Criam-se elos entre todos que aprendem a respeitarem-se, a discutirem os problemas comuns a todos, sem encolerizarem-se. Este é o momento de paz. Este é o momento de alegria. E um detalhe muito importante de salientar, que este culto do Evangelho, ele não se trata de um culto religioso formal, desinteressante e monótono. Mas ele se trata de uma vivência rica de aprendizado e rica de alegria. Nestes momentos, os espíritos nobres
acercam-se da família, inspirando, auxiliando em suas necessidades. Queridos irmãos, como é importante na educação dos filhos nós iniciarmos ele na sua formação religiosa. Se considerarmos somente a vida física e tendo a religião apenas como um suporte teórico, a existência ela perderá o seu significado profundo. Porque este significado profundo da existência na Terra, ele advém da imortalidade, deste conceito de imortalidade que hoje nós temos convicção. E sem esse conceito de imortalidade, torna-se supérfluo qualquer esforço ético-moral, pois logo, logo, tudo será interrompido em definitivo. Então, perde-se o incentivo, por isto que o materialismo graça solto na sociedade, porque na sua grande maioria o conceito da imortalidade está apenas na teoria. Kardec foi cirúrgico quando escreveu no final de A Gênese. Essa obra saiu em 6 de janeiro de 1868, disse ele, que as entranhas da humanidade, disse ele, para ser exato, que naquele momento as entranhas do planeta já não estavam tão convulsionadas, mas sim as entranhas da humanidade, que passava por momentos difíceis em função da transição planetária. E nós concluímos hoje esta convicção de Kardec. Estamos, neste momento, vivenciando uma sociedade em desalinho, que reflete diretamente nas famílias e na educação do lar, na educação dos filhos que compõem esse lar. E aqui não vai nem um julgamento, aqui vai uma constatação, pois nós estamos vendo a sociedade como um todo. Tantos ícones, ou melhor, pessoas que se consideram ícones da sociedade, essas criaturas influenciam nossos filhos. Por isso, nós temos que iniciá-los na sua formação religiosa. Mas nem tudo é dificuldade, porque confiamos muito no meigo nazareno Jesus. Jesus, o educador por excelência, ele nos ensinou o método de amarmos-nos uns aos outros, como ele fazia na casa de Simão Pedro e nas outras casas que ele transitava e se reunia. Ou então, ele se reunia nas formosas praias de Cafarnaum, onde ele reunia os seus companheiros mais chegados e aqueles que se aproximavam dele para falar dos planos a respeito da implantação do reino de Deus no coração dos homens e posteriormente na terra. Então, queridos irmãos, o nosso tema era a educação dos filhos. E nós falamos da educação dos filhos à luz da doutrina espírita. Como é importante a formação religiosa dos filhos, e esses filhos devem receber no lar, seja o lar simples, o lar mais favorecido, enfim. Deus tem que permanecer. Nós temos que apresentarmos Deus
aos nossos filhos. E assim, então, neste momento, agradecidos à espiritualidade maior e aos companheiros espirituais que nos ampararam, nos protegeram e nos orientaram, nós vamos encerrando essa exposição com votos de paz para todos. Muita luz e muito amor para encarnados e desencarnados. Luz e paz. E que assim seja.